Pegadas são uma das evidências mais diretas que a arqueologia pode oferecer. Elas não dependem de interpretação simbólica, não precisam de reconstruções complexas. Alguém esteve ali, caminhou e o solo registrou isso. Por esse motivo, trilhas fossilizadas costumam ser consideradas fontes extremamente confiáveis sobre o comportamento humano antigo. Elas indicam direção, velocidade, número de indivíduos e até hesitação ou pressa. Mas existem locais onde essa lógica falha. Existem sítios arqueológicos no Brasil onde pegadas surgem com clareza impressionante e simplesmente terminam sem obstáculos visíveis, sem mudança brusca de terreno, sem qualquer explicação imediata. Essas trilhas são conhecidas como trilhas interrompidas em determinadas regiões. Pesquisadores identificaram superfícies sedimentares antigas preservadas, como verdadeiros registros congelados no tempo. Nelas, pegadas humanas aparecem organizadas, espaçadas, de maneira regular, apontando em uma direção clara. No início, nada chama atenção. Os passos seguem um padrão comum. Distância entre as pegadas compatível com uma caminhada normal, sem sinais de corrida ou desespero. Mas então, de forma abrupta, a trilha acaba. Não diminui gradualmente. Não se dispersa. Ela simplesmente para à frente. O solo continua intacto, da mesma camada geológica, com a mesma textura e composição. E, ainda assim, não há pegadas. Esse tipo de interrupção representa um problema sério para arqueólogos, porque, se o solo foi capaz de preservar os passos até aquele ponto, ele também deveria preservar os passos seguintes. A primeira explicação considerada foi erosão localizada. Talvez parte do sedimento tivesse sido removida com o tempo, apagando o restante da trilha. Mas análises detalhadas mostraram que a superfície era contínua. Não havia fraturas. Não havia sinais de desgaste diferencial. A camada estava inteira. Outra hipótese sugeriu que o indivíduo poderia ter parado naquele ponto. Talvez se agachado. Talvez mudado bruscamente de direção. Mas isso também não se confirma. Não existem marcas de parada, nenhum arrasto de pé, nenhuma pegada lateral, indicando giro ou recuo. O movimento não desacelera. Ele simplesmente termina. Em alguns sítios, a situação se torna ainda mais inquietante. As pegadas humanas não aparecem sozinhas. Casos em que trilhas humanas seguem paralelas a pegadas de grandes animais extintos, possivelmente integrantes da megafauna brasileira. Os rastros caminham lado a lado por vários metros. E então, exatamente no mesmo ponto, ambos cessam. Isso levanta uma questão difícil de ignorar. O que poderia interromper simultaneamente o movimento de humanos e animais grandes? Eventos naturais extremos são sempre considerados. Deslizamentos súbitos, afundamentos do solo, colapsos repentinos, mas, novamente, o terreno não mostra evidências disso. Não há crateras, não há deformações, nenhum sinal de soterramento naquele ponto específico. As pegadas estão preservadas com nitidez, como se o solo tivesse secado rapidamente após o último passo. Outra explicação envolve a consistência do terreno. Talvez o solo à frente estivesse seco demais para registrar marcas. Mas essa hipótese também apresenta problemas, porque, em muitos desses locais, o mesmo solo à frente preserva pegadas de outros momentos, de outras trilhas, de outros indivíduos. A ausência não é geral. Ela é seletiva. Somente aquela trilha específica desaparece. Alguns pesquisadores notaram um detalhe ainda mais curioso. Em certas trilhas, o último passo apresenta uma deformação incomum. O calcanhar afunda mais do que o normal. Os dedos parecem tensionados, como se o movimento final tivesse sido inesperado. Não se trata de corrida, não se trata de escorregão. É uma mudança súbita de comportamento registrada em um único passo. Esse detalhe não prova medo, mas sugere reação. Algo aconteceu naquele ponto. O que quer que tenha sido. Não deixou marcas diretas no solo. Não deixou pegadas adicionais. Não deixou sinais claros de conflito.
A arqueologia moderna tende a tratar esses casos com cautela extrema, e isso é compreensível. Explicações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, mas essas trilhas interrompidas permanecem catalogadas, descritas e raramente discutidas em profundidade. Elas não contradizem a ciência, mas também não se encaixam perfeitamente nos modelos existentes. E isso as torna desconfortáveis, porque pegadas não são objetos deslocados, não são ossos quebrados pelo tempo. Elas representam instantes precisos, um momento congelado. Alguém caminhava ali. Algo interrompeu esse movimento, e não sabemos o que aconteceu depois. Não há corpos associados, não há ferramentas abandonadas, nenhum indício claro de luta ou fuga. Apenas a ausência. E às vezes, a ausência é a evidência mais difícil de interpretar. Hoje, essas pegadas continuam preservadas em rochas silenciosas, visíveis apenas para quem sabe onde procurar. Elas não oferecem respostas fáceis, mas deixam uma pergunta incômoda. Se nada aconteceu ali, por que o registro termina exatamente naquele ponto? Enquanto tentamos entender o que ocorreu nesses instantes antigos, as trilhas continuam fazendo o que sempre fizeram. Elas mostram o caminho até onde a história nos permite seguir, e depois, simplesmente, desaparecem.